Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos falar hoje acerca das apresentações acerca do Islã, especificamente acerca da maior graça que Allah agraciou para nós. Allah agraciou ao ser humano com infinitas bênçãos e cada um de nós desfruta de suas graças e favores. Ele, Allah, glorificado seja, é quem nos tem concedido a audição, visão, razão, saúde, bens materiais e família. E mais, colocou à nossa disposição o universo, o sol, o céu e terra e suas criaturas. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: se pretendes contar as graças de Allah, não podereis enumerá-las. Nesta parte, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, neste versículo, diz das bênçãos que a gente vê e daquelas que foram aqui mencionadas, não é o limite, ou seja, não é apenas isso. Se a gente começar a enumerar as bênçãos que ele concedeu ao ser humano, a gente não vai conseguir contar. Porque a cada ar que respiramos, o caminhar, o se alimentar, a vestimenta que a gente tem, essa visão que a gente tem, a audição, tudo isso são bênçãos de Deus. Então são inúmeras, até mesmo a natureza que nos cerca, tudo aquilo são bênçãos para o ser humano. Então são incontáveis, porque nós temos nossas limitações. A gente sabe que consegue enxergar, consegue ouvir, temos o juízo. Claro que outras pessoas não têm esse tipo de bênção. Provações de Allah subhanahu wa ta'ala, algumas pessoas não conseguem enxergar. Então, aquele que enxerga deve saber que isso é uma bênção, você conseguir ver as cores das coisas, ver a natureza. Tem pessoas que não têm não tiveram esse privilégio, ou seja, essa dádiva. Tem pessoas que uns caminham, conseguem caminhar, outros não conseguem. Então, aqui, aquele que consegue caminhar, vê, escuta, tem que saber que tudo isso são bênçãos de Allah. E agradecer. E a gratidão sempre é submeter-se a Ele. Porém, todas estas graças mencionadas terminam com o final de nossas breves vidas. Ou seja, essas graças que a gente tem, como a visão, a audição, a gente consegue caminhar, alimento, tudo isso vai terminar quando a gente morre. Por outro lado, a única graça que nos dá os frutos da felicidade e tranquilidade nesta vida e estende sem rastro até a próxima vida é a graça do Islã. Então, a graça do Islã, ela é que nos dá o quê? A felicidade e a tranquilidade. Tanto aqui no dunya, nessa vida, e na outra vida, ou seja, a derradeira vida. Então, é a graça do Islã, que é a maior das graças de Allah para com os seus servos. Então, a graça do Islã, que é a submissão voluntária à vontade dele, à vontade de Deus, essa é uma das melhores graças, uma das maiores graças que Allah concede ao seu servo. Por isso, Allah atribuiu esta graça a si mesmo como uma forma de ressaltá-la em comparação com as outras graças. Allah glorificado seja, disse no Alcorão: hoje vos tenho aperfeiçoado vossa religião, completo minha graça sobre vós e determino que o Islã é vossa religião. Então aqui, das graças que foram mencionadas antes, como falamos, sobre a audição, visão, razão, saúde, bens materiais, isso vai acabar. Mas tem uma outra graça que é a maior e que Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus ressalta essa graça. Então é o Islã. Então aqui diz: aperfeiçoei vossa religião, completei minha graça. Qual é essa graça? É o Islã. Então nos concedeu o Islã como nossa religião. Não há maior graça divina para o ser humano que esta, posto que ela proporciona a saída das trevas até a luz e guia o sistema de vida que Allah
prescreveu para que desta forma possa se cumprir o objetivo e a tarefa para o qual se foi criado, que é a adoração a Allah, que concede felicidade nessa vida e a melhor recompensa na próxima. Então, essa graça do Islã, o que isso de Islã? O Islã é a submissão, você se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, obedecer aquilo que ele ordenou e se afastar, se abster daquilo que ele proibiu. E aqui saber que o muçulmano, o propósito dele ser criado por Allah subhanahu wa ta'ala, por Deus, aqui, e é o que? A sua adoração, ou seja, foi criado para a adoração aqui no dunya, para que tenha uma vida eterna melhor, ou seja, ganhe o Jannah, o paraíso, na derradeira vida. Assim, a maior graça e favor que Allah nos concedeu foi haver-nos elegido para sermos parte da melhor comunidade existente entre as pessoas. Allah cita isso no Alcorão, que somos a melhor comunidade. Uma das razões de sermos melhor comunidade, o que é? Chama as pessoas para o caminho do bem e proíbe o caminho errado. Essa é uma das razões. E também quando a gente porta a frase de La ilaha illallah, a gente porta a frase não há divindade exceto Allah, exceto Deus, ou seja, não há divindade digna de adoração exceto Allah. Então, a nossa comunidade porta esta bandeira de La ilaha illallah, de acreditar que existe apenas um e único Deus. Então, melhor nação, somos melhor nação por portarmos essa bandeira de La ilaha illallah, que foi uma bandeira que todos os profetas passados chamaram os seus povos para a mesma. Todos os profetas passados, quando se fala aí de Moisés, de Abraão, de José, de Jó, Jacó, Salomão, Ismael, todos esses chamavam os seus povos para a adoração de um e único Deus. Nenhum desses profetas chamou as pessoas para adorar uma imagem, um ídolo, uma árvore, o sol, um animal. Não, todos esses portavam a bandeira de La ilaha illallah. Alguns ignorantes pensaram que eram eles a fazerem favores a Allah ao entrar no Islã, chegando a dizer isso ao profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Mas ele lhes informou que a graça vem de Allah e que esta graça em si é o fato de haver sido guiado a este sistema de vida. Por isso, Allah disse: crê haver-te feito um favor ao entrarem no Islã. Diz-lhes: não creias que seja assim. Em verdade, se sois sinceros, sabei que Allah foi quem fez o favor de guiar-vos à fé. Assim, as graças e favores de Allah são muitos. As graças de Allah e os favores são muitos. Mas, apesar disto, a única graça que Allah nos recorda como um favor para nós mesmos é a graça do Islã. As graças são muitas, os favores também são muitos de Allah subhanahu wa ta'ala para com nós, seres humanos, nós, muçulmanos, mas a graça do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus exalta mais. A orientação encaminhada à sua adoração e ao reconhecimento de sua unidade. Submeter-se ao Islã, ou seja, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, daquilo que ele ordena, obedecer aquilo que o profeta ordena, e se abster aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, se abster aquilo que o profeta Muhammad também proibiu, se submeter também à sua adoração. Então, reconhecer a sua unicidade. O reconhecimento da sua unicidade é o quê? Estar ali sempre atendendo às suas chamadas, ou seja, chegou o horário de oração, já vai fazer oração. Chegou o mês que é para se jejuar, sabe que é um dever jejuar, então vai jejua, sempre em obediência daquele que é o Criador. Esse aqui é o reconhecimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, esta graça do Islã necessita do agradecimento para que possa se manter e reafirmar, tal como disse o Altíssimo, seu Senhor vos aclara que se lhe agradecerdes, ele multiplicará suas graças sobre vós. Aqui Allah diz, se a gente agradecer essas graças todas que a gente tem, visão, audição,
bens materiais, come, bebe, respira, se a gente ser grato a isso, ele vai aumentar, vai multiplicar as nossas graças. Então, o muçulmano, ele em tudo tem que agradecer. Sabemos que o ar que a gente respira, basta faltar um pouquinho dele, a gente já está a caminho do hospital. Esse ar que a gente respira e acha que não é nada. Falamos aqui dias atrás, em uma das aulas, acerca o alimento, a água, por exemplo. Só faltou isso, a gente não consegue beber, então o organismo também não se manifesta bem, a gente acabará onde? Também não tendo boa saúde. A própria saúde que a gente tem, a boa saúde que a gente tem, se em algum instante algo não está bem, então todo o nosso dia, todos os nossos dias a gente não passará bem, porque a saúde não é boa. Então, quando a gente está saudável, temos que agradecer essa bênção. A gente consegue respirar sem nenhuma dificuldade, temos que agradecer, porque tem pessoas que estão nos hospitais, em camas dos hospitais, em casa, precisando de quê? De ar para respirar. Esse ar que a gente vê jogado aqui no ar livre, grátis, tem pessoas que pagam caro para ter esse ar. Todos nós sabemos sobre isso. Pagar caro o ar, esse que a gente está respirando. Então, o muçulmano ele tem que agradecer sempre a cada ar que respira, a caminhada que ele consegue fazer, o trabalho que consegue fazer, o sustento que consegue, sempre tem que demonstrar a gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala, a Deus. Então, isso significa o quê? Você está a reconhecer a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Você está a reconhecer que existe aquele que é criador e é único. Então, como se agradece esta bênção ou estas bênçãos? Aqui fala-se esta bênção, a bênção do Islã, mas falamos das outras bênçãos, essa que acabamos de comentar, o ar que respiramos, a audição, a visão, tudo isso são bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, a bênção do Islã, como a gente pode agradecer? De duas maneiras. Apegar-se ao Islã e ser paciente com as dificuldades que isto possa acarretar. Apegar-se ao Islã, seguir o Islã e ter a paciência. Por que ter a paciência? É que você escolhendo ser muçulmano, você se convertendo, por exemplo, ao Islã, deve saber que pode passar por algumas provações. Algumas pessoas não vão aceitar o seu Islã ou a sua conversão. Algumas pessoas vão xingar por você ser muçulmano. Então tem que ter a paciência e depois tentar se reafirmar, mesmo com esses ataques, xingamentos, por você ser muçulmano, você tem que reafirmar, sempre se manter firme no Islã e ser paciente. Quando você lembra, por exemplo, o que os profetas passaram, quando eles chamavam as pessoas para a adoração do único Deus, nenhum deles teve uma vida fácil, sempre sofreram ataques, xingamentos, insultos. Não foi diferente com o profeta Muhammad. O profeta Muhammad também, xingamentos, insultos, apedrejaram ele só por divulgar o quê? O Islã e também por aceitar o Islã. Então, hoje, se você aceita o Islã, se converteu, tem que esperar que pode passar por várias provações como essas. Essas dificuldades pode passar, mas sempre tem que se manter firme e também ter a paciência. E a outra maneira de agradecer essa bênção do Islã é apresentar o Islã através de paciência e sabedoria. Ou seja, você já sabe o Islã, já tem um pouco de conhecimento, você tem que repassar essa mensagem com sabedoria e também a paciência. Ter paciência ao repassar a mensagem, porque também vai haver o quê? Questionamentos. Algumas pessoas podem até gritar, xingar, porque você está falando do Islã e tal. Então, paciência e sabedoria. Não falar algo que você não tenha o conhecimento. Então, sabe aquilo, o pouco sobre o Islã, você repassa aquilo que você sabe. Aquele pouco que você sabe. Não sabe, então não fale o que você não sabe. Então, são essas duas maneiras que o muçulmano deve agradecer dessa bênção do Islã. Se manter firme quando está ali nas dificuldades, ter a paciência quando passar por provações, e do outro lado ter a paciência e também passar a mensagem com sabedoria. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.